Irmãos, então vamos lá, né? Nós estamos falando aí sobre o período interbíblico, né? Estamos falando sobre a história do povo de Israel, que se dividiu aí em 6 ciclos, né? Persa, grego, egípcio, sírio, macabeu e romano. Então a gente viu aqui na primeira aula já um pouco sobre isso. Falamos sobre a libertação do povo, né? Exilado na Babilônia, sobre o domínio do rei persa Ciro no ano de 538 antes de Cristo. E agora vamos falar então sobre o período grego, né? Que se deu no ano de 331 a 323 antes de Cristo, né? O protagonizador deste período foi Alexandre Magno, filho de Filipe III. Deixa eu pegar meu ajudador aqui, né? Felipe II, desculpa, da Macedônia, quando se preparava para uma grande guerra com a Pérsia. Filipe foi assassinado e o seu pai, Alexandre, Filipe foi assassinado e o seu filho Alexandre, o sucessor, com apenas 20 anos de idade, no ano de 335 antes de Cristo, né? Ó. Olha que interessante, né? O Filipe foi assassinado e o seu filho Alexandre, o sucessor, com apenas 20 anos, né? Ó, 20 anos de idade, no ano de 335, é, ele então assume. Alexandre, conhecido como Alexandre o Grande, né, muito conhecido na história, né? Até em escola a gente estudou sobre isso, transformou politicamente a face do mundo. Ele é o chifre notável da visão do bode, lá de Daniel 8. Foi discípulo do filósofo Aristóteles e se inspirou com a literatura da Ilíada de Homero. Alexandre deu início à sua campanha militar, conquistando a Síria, a Palestina e o Egito. Ele invadiu a Pérsia, que era 50 vezes maior que a Grécia, e derrubou o seu exército em 4 de outubro de 331. Alexandre se estabeleceu na Babilônia, onde organizou o seu império eh, em satrápias que foram formados em colônias de gregos. Através desse tipo de colonização e inter-relação com os nativos, a cultura e a língua grega começaram a espalhar-se através do império, né? Então aqui a gente já tem aí um indício da cultura da língua grega. Em sua campanha na Síria, ele marchou contra Jerusalém. O historiador judeu Flávio Joséfo informa como o sumo sacerdote Jadua, em suas vestes sacerdotais e encabeçando uma procissão de sacerdotes vestido de branco, apresentou-se para invocar a clemência do grande conquistador. Alexandre reconheceu em Jadua o cumprimento de um sonho e poupou Jerusalém. Informado a respeito das profecias de Daniel a seu respeito, tratou os judeus com benevolência, concedendo-lhe pleno direito de cidadania com os gregos na cidade que ele inaugurara, né, ó, em Alexandria. Alexandre, de grande capacidade de liderança, é lembrado por sua qualidade de estatista e foi responsável pela fusão do Ocidente com o Oriente. Ele estabeleceu um centro de comércio, cultura em idioma grego, que quebrou as barreiras sociais e raciais e espalhou o seu domínio por todo o seu império. A contribuição de Alexandre para a civilização mundial foi de inestimável valor. Ele morreu com 33 anos por causa do álcool e da malária, quando se preparava para
conquistar o Ocidente. Então, esse é conhecido como o período grego, né? Que destaca aqui o grande nome de Alexandre o Grande, né? Um grande líder, uma capacidade de liderança fora de sério. Ele assume muito jovem, né? Mas também morre muito jovem, né? Com 33 anos de idade, ele morre. Então, esse período é conhecido aí, então, como o período grego, né? Que se deu de 331 a 323 antes de Cristo. E depois, então, entra-se o período egípcio, né? Esse período grego que nós acabamos de ler, né, é muito conhecido, muito falado, né, na história. Então, nós temos muitas fontes ainda para poder esmiuçar, apesar de ser um pequeno período desse líder, né, mas ele foi de muita influência, de muita importância para toda a história do povo de judeu, né? Eu queria comentar aqui, na verdade, deixar uma sugestão, né, de um livro que pode ajudar bastante vocês aí, tá bom? O Novo Testamento, Sua Origem e Análise, né? É um livro com bastante conteúdo, de Meryl Tenney, revisado por Walter Dumont. Esse livro ele conta bastante, ele fala bastante da história, fala sobre todo o Novo Testamento, né? Dá uma introdução sobre todo o Novo Testamento, mas ele entra bastante nessa parte política, social, cultural, até agro, né, da história. Ele vem contar bastante coisa aí, tem bastante conteúdo esse livro para quem quiser aí estudar um pouco mais a fundo, tá bom? Então vamos lá. O período egípcio, né? Ele se deu de 323 a 204 antes de Cristo. Esse foi o período mais longo da era intertestamentária. Com a morte de Alexandre, o seu império foi dividido entre os seus quatro generais, né? É bastante conhecido também essa parte da história. Ptolomeu, Lisimaco, Cassandro e Seleuco, né? Ó, são grandes nomes aí também da história. Esses generais são os quatro notáveis que substituíram o grande chifre, como profetizou Daniel, né, no capítulo 8 do seu livro. A Palestina, juntamente com o Egito, ficou sob o controle de Ptolomeu Soter, que foi o primeiro da dinastia Ptolomaica, isto a linhagem de reis gregos sobre o Egito. A cidade de Alexandria, planejada por Alexandre, tornou-se capital e o centro da cultura grega. Olha só, né? A cidade, né, de Alexandria, né, que foi projetada por Alexandre o Grande, tornou-se então a capital da cultura grega, né? Ó. A princípio, os judeus foram tratados com muito rigor, mas depois receberam um tratamento melhor. O sucessor de Sóter, Ptolomeu Filadelfo, continuou numa atitude favorável para com os judeus. O seu reinado foi marcado por dois fatos importantes, né? Primeiro, a fundação do renomado da renomada Biblioteca de Alexandria, que se tornou a maior do mundo antigo, e o segundo, né, estudado por nós já, a tradução das escrituras hebraicas para a versão grega, né, ó, que é a famosa Septuaginta. A versão grega das escrituras hebraicas foi uma encomenda de Filadelfo ao sumo sacerdote Eleazar para colocar na biblioteca de Alexandria. A colônia judaica no Egito e no norte da África era tão grande
que essa tradução se tornou imprescindível. Nesse período, a Palestina sofreu um processo de helenização, cultura helênica, né, gradual e pacífica. A Palestina permaneceu como província egípcia até o final do reinado do quarto Ptolomeu, ou Filopater, que ganhou a antipatia dos judeus pela sua ousadia em pretender entrar no Santo dos Santos e prossegui-lo. Após a morte de Filópater, Antíoco o Grande, rei da Síria, invadiu o Egito e anexou a Palestina em outros territórios à Síria, que passou a ser governada pelos Seleucidas em 204 a.C. Cleopatra, que morreu no ano 30 a.C., foi o último representante desta dinastia. Então veja, né, queridos, que cerca de 20 anos aí praticamente, quanta história, né? Quanta coisa aconteceu aí nesse período egípcio, né? E uma das coisas que marca esse período foi esse grande feito, né, de Ptolomeu Filadelfo, né, que a pedido dele se deu então a famosa Septuaginta, né, que foi a tradução grega, né, a primeira tradução grega aí do hebraico para o grego, a nossa tão famosa Septuaginta. Isso se deu então no período conhecido como período egípcio, né? Que teve aí o período mais longo desses cinco, né, períodos aí que marca a história do povo de Israel, né? Na verdade, são seis, né? Contando com Roma, né? Com os romanos, né? Então, são esses seis períodos. Período sírio. Período sírio, então, quando acaba aqui o período egípcio, né, em 204, inicia-se então o período sírio, que vai até menos 165 antes de Cristo, né? Ó, que vai até, desculpa, 165 antes de Cristo. Então, de 204 a 165. Numa incursão ao Oriente para financiar a guerra, Antíoco o Grande foi assassinado enquanto saqueava o templo de Júpiter. O seu sucessor, Seleuco Filópata, seu filho, foi envenenado e abriu caminho para a sucessão de seu irmão Antíoco Epifânio. 4. Epifânio, nome que deu a si mesmo, significa Deus manifesto. Olha só, hein? Ele foi o maior representante da dinastia Seleucida, e o pior inimigo dos judeus. Então, grave esse nome, né? Ó. Com a sua ascensão ao poder, um reinado de terror caiu sobre a Palestina. Ele começou fazendo interferências no templo e no sacerdócio, num prenúncio do que faria mais tarde. Uma verdade, uma verdadeira perseguição e terror de proporção sem precedentes se abateram sobre a nação judaica, que variou na sua forma como segue: saqueou Jerusalém e derrubou os muros. Olha só o que esse camarada fez, irmãos, né? Ó. Então, nós estamos falando aqui sobre o período sírio, né? Que se dá aí no início no início de 204, né, quando acaba o período egípcio, e vai até no ano 165 a.C. Então, esse camarada, né, ó, que ele começa a reinar aqui, Epifânio, né, o nome que deu a si mesmo, né, que significa Deus manifesto, ele trouxe aqui muitos prejuízos, né? Foi um dos grandes inimigos do povo judeu, né? Então, primeiro, ele saqueou Jerusalém e derrubou os seus muros. Depois, ele profanou o templo e roubou a mobília
do Santo dos Santos. Ele ofereceu uma porca sobre o altar de sacrifício, né? Um fato muito conhecido, né? Que marcou, que chocou, isso era uma aberração muito grande para os judeus, né? Então ele ofereceu uma porca sobre o altar de sacrifício para o seu Deus, né? O Zeus, e mandou erguer uma estátua a Júpiter, Olímpio. Ele massacrou milhares de judeus, né? Ó, milhares de judeus foi massacrado por Epifânio, submeteu a população à crueldade e vendeu mulheres e crianças como escravas, né? Ó. Então, esse camarada, ele é conhecido como o pior, né? Um dos piores inimigos do povo judeu. Olha quanta coisa terrível que esse camarada fez, né? Deixou uma mancha muito negra aqui na história. A religião judaica foi banida, né? Então, nesse período, ele baniu a religião judaica, né? Ó, proibiu a circuncisão sob pena de morte e os sacrifícios foram abolidos. Olha só, né? O que que esse camarada vem fazer? Ele mandou destruir as cópias da lei e desfiguraram outras com figuras idólatras. Olha que uma liderança, né, irmãos, pode fazer num período de tempo tão curto, né, que teve aí, ó. Então ele destruiu cópias da lei, né? Isso trouxe prejuízo, né, irmãos? Isso trouxe danos não só para o povo judeu da época, mas por toda a história da humanidade, né? Isso aqui repercutiu por toda a história. Quantos estudos atrapalhou, quantas coisas nós não temos hoje acesso, né? Por conta de um camarada como esse. O primeiro livro dos Macabeus informa que muitos judeus se apostataram, se unindo aos perseguidores na luta contra o seu próprio povo, né? Então ele persuadiu aí muitos judeus, né? Isso está escrito no livro dos Macabeus. Lembra quando a gente falou sobre os livros, né? Que não foram colocados na Bíblia, né? Mas são importantes a leitura para conhecimento histórico, né? Então, tá aqui, né, ó, uma prova disso, né? No livro de Macabeus nós temos informação desse período que traz muita informação boa para a gente. Mas vamos lá. Um traidor foi levado ao sumo sacerdócio e um governador estrangeiro passou a administrar a Palestina, né? Então ele pega um traidor, né, ó, que foi levado como sumo sacerdote, profanando, né, todo aí a contexto judaico, né? O paganismo e a helenização foram impostos à força sobre o povo e uma pessoa ficou encarregada de profanar tanto o templo de Jerusalém como o de Samaria e retificá-los a Júpiter, Olímpio e a Júpiter Sênior, respectivamente. Olha só, hein? Então, ele, né, ó, estabelece aí o paganismo, helenização e a helenização, forçando, né, ó, o povo a profanar aí, ó, forçando a profanar tanto no templo quanto de Jerusalém, né, quanto de Samaria. O golpe final foi desferido no dia em que foi publicado um decreto ordenando a todos os judeus que oferecessem sacrifício aos deuses gregos. Ele então traz, né, um golpe fazendo com que esses judeus, né, pudessem aí oferecer sacrifício aos deuses gregos, né, indo completamente contra tudo aquilo que o povo cria, tudo o que estava escrito na palavra. Então esse camarada trouxe um grande estrago, né? A abominação da desolação, referida em Daniel 9:27, ocorrera, né? Então esse foi um período muito triste da história, aonde levanta, né, esse homem, né, Epifânio, e ele é realmente conhecido como o pior inimigo dos judeus, né? Ele trouxe
grandes danos à nação do povo de Deus, né? A nação de Israel. Tá certo, meus irmãos? Então, nós temos agora pela frente aí mais dois períodos, né? Que encerra aí esse momento da história do povo de Israel, que é o período dos Macabeus e o período dos Romanos, né? Nós não vamos entrar nisso daqui, porque a gente não vai conseguir terminar. Então, eu vou encerrar por aqui, né? Ó, vou encerrar por aqui. E depois das férias, né, ó, após as férias, a gente inicia aqui na página 330 no período Macabeu, que daí a nossa mente refresca novamente, a gente volta para o contexto que a gente estava estudando, lendo, e entramos aí com força total para essa matéria, falando sobre os Herodes do Novo Testamento, enfim, dando continuidade aí a todo o contexto religioso, né, do judaísmo, entrando sobre as histórias para podermos, né, então entrar naquilo que nós vamos estudar, que são os evangelhos, né? Nós vamos ver o aparecimento eh, de alguns povos antes de entrar também, então vai ser muito bom esse novo período nosso de estudo. E agora fica muito mais interessante, porque são coisas que a gente já viu na escola, faz parte da história, né? Então, a gente começa a se familiarizar um pouco mais sobre aquilo que nós estamos estudando. Tá bom, meus amados? Então, encerramos aqui na página 330. Nós falamos até o período sírio, né? Sobre esse grande inimigo aí do povo de Israel, do povo judeu, que é Epifânio, e na próxima aula, né, que nós não temos a data ainda, eu vou estar informando vocês no grupo, mas na próxima aula, que vai ser depois das férias, nós voltamos aí no período macabeu, período romano, finalizando essa primeira parte dos nossos estudos. Tá bom, meus amados? Que Deus abençoe vocês grandemente, né? Que o Senhor os conduza nesses estudos. Aproveitem esse período, que vai ser um período grande, né? De intervalo aí, de recesso, para vocês lerem, estudarem, né? Vocês têm aí já como trabalho a leitura dos quatro evangelhos, tá bom? Então, se dão aí por interessados, né, compromissados com esse trabalho de ler aí os evangelhos. E quando a gente voltar, então a gente faz aí damos a continuidade aí nesse estudo para encerrarmos, né, o nosso primeiro módulo, né, ó, melhor, o primeiro volume desse módulo, né? Então, nós vamos encerrar, acredito que fevereiro, março, a gente já estamos aí com o volume 2 na mão para acelerar o próximo ano aí nossos estudos e a nossa formatura se dá aí no mês de agosto do ano que vem, em nome de Jesus. Amém, queridos? Então, bons estudos, boas férias, né? Não, vocês não vão ter aquelas férias de guardar os livros, esquecer tudo, porque não dá, né? Nós temos que dar uma continuidade aí para a gente conseguir terminar. Eu vou estar pensando aqui nesse período de férias, em alguma data que seja bom para todo mundo. Vou de repente colocar no grupo lá para a gente discutir sobre isso, né? Mas nós temos a aplicação de uma prova ainda que temos que fazer, e o quanto antes nós fizermos essa prova, melhor é, né? Porque vocês ainda estão com a matéria bem fresca aí na memória, que são que é a prova de teologia de Deus, né? Que é a matéria que nós encerramos. Então, eu vou estar pensando aqui numa data, nesse período, para a gente fazer essa prova, né? Então, a gente não vai ter uma férias 100%, em algum momento ela será interrompida, mas fiquem atentos lá no grupo, leiam os evangelhos, vão fazendo os trabalhos, né? E aqueles que quiserem vão e tiverem a oportunidade, né? Vão lendo um pouco mais sobre o assunto, que isso aqui é história, isso aqui é evangelho, é muito legal a gente poder
entender um pouco mais sobre isso, vai ajudar você no dia a dia, na leitura bíblica, na explanação da palavra, né? Tudo isso enriquece o nosso conhecimento e traz muita mais autonomia sobre aquilo que nós vamos falar. Tá bom, queridos? Que Deus abençoe a tua vida. É muito bom estar com vocês, né? Então, na sexta-feira nós não vamos estar mais por aqui, né? Então, eu vou avisar no grupo agora, a partir de agora a gente só vai falar no grupo sobre algum possível encontro aí para nossas provas. E no grupo também a gente vai falando aí sobre o retorno, qual que é a data prevista, para vocês poderem se organizar aí para o próximo ano. Então, um beijo no coração de todos. Nós vamos nos falando, tá bom? Bom churrasco aí para o David, bom estudo aí para os demais, né? Um abraço aí, obrigado. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Peraí. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Em Amém. nome de Jesus. Vou mandar um abraço, pessoal. O pastor mandou um bom churrasco aí. Ô, pastor. Valeu, pastor. Curi. Deve ser marcar uma aula aí, né, meu? Ah, vai, Corinthians. Vai o Corinthians nada, rapaz. Estão tudo desviado, irmão. Estão desviados. Um beijo, meus queridos. Mas tá bom, pastor. Abençoe. Deus abençoe. Boa acesso pro senhor também. E tamo Amém. aí. Vamos que Amém. vamos. Um abração Deus para todos abençoe. vocês, Amém. Moelias, César, Caleb, Carlito. Um beijo no coração de vocês. Dó, menor, Até menor, Fá mais, viu? maior, Te esperando no solidão. grupo aí, tá bom? Deus abençoe a todos. Até mais, Deus pastor. abençoe. Então, tá. Tchau, tchau. E quinto grau serão maiores. É, não, é.